Vou rever o Plano Municipal de Educação, que foi desfeito, foi desrespeitado, a participação popular foi desrespeitada, os educadores que participaram foram desrespeitados. Eu fui um dos delegados do Plano Municipal de Educação e então hoje nós vamos falar sobre um tema não muito simpático, do Gender Agenda, cujo resumo em português se encontra na internet. Chama-se Agenda de Gênero. Enquanto houver família, haverá desigualdade no mundo. De tal modo que, se nós queremos criar uma sociedade igualitária, uma sociedade na qual tudo é de todos, obviamente, eu preciso destruir a família. Temos que acabar com essa ideia de que filho é propriedade dos pais, ou que os filhos pertencem aos pais. Os filhos não pertencem aos pais. Ela diz assim: os filhos de vocês são nossos. E somos nós que temos que educá-los, não vocês. A identidade passa a ser uma construção variável, aleatória, amorfa, desconfigurada, livre, indefinida, indefinível e abstrata. Isto passa a ser a identidade da pessoa. Está escrito aqui. Só estou traduzindo, explicando um parágrafo do livro inteiro. Pois bem, essa senhora, pode passar, foi aqui à Conferência de Pequim, em 95, e lá introduziu o conceito de ideologia de gênero, o conceito, a ideia de gênero. Passa. Em Pequim introduziu-se a terminologia de gênero, porém sem defini-la. Eles consideraram isso uma vitória. Conseguimos embutir lá dentro o conceito gênero, mas não definir. Por quê? Todo mundo se chocaria. Então nós não definimos, deixamos assim. Em dois momentos eles falam de construção de papéis de gênero, eles dizem lá, mas não definem profundamente. Continue. Foi em 2007, na conferência de Yogyakarta, que eles explicaram o que eles entendem por gênero. Pode passar. Isso aqui vocês encontram na internet. Tem todo o documento, os princípios de Yogyakarta na internet. Eu tirei de lá, eu simplesmente copiei e colei. Diz assim: entendendo identidade de gênero, o que é identidade de gênero? Como estando referida ao quê? A experiência interna, individual e profundamente sentida que cada pessoa tem ao gênero. Experiência interna, individual e profundamente sentida. Interna, individual e profundamente sentida. Então, veja bem, não existe mais identidade objetiva. Ela é interna, individual, então não cria coletividade, e profundamente sentida. Ou seja, é algo que pertence a mim, ninguém pode definir. Entenda bem isso. Entenda bem isso, porque isso aqui é difícil de entender. Se ela é interna, individual e profundamente sentida, toda a mulherada feminista que tem defendido a ideologia de gênero pensando que está defendendo a bandeira das mulheres, está enganada. Por quê? Não existe mulher. A verdadeira chave para a revolução socialista era a revolução sexual. Essa tese da Kate Millett para o movimento feminista equivale ao que o Manifesto Comunista é para o movimento socialista. Quer dizer, é o grande manifesto, é aquilo que desfralda mesmo a bandeira da revolução sexual. Este aqui é nós poderíamos chamar de manifesto feminista. Este sim, uma obra de ideologia política, transforma a revolução sexual numa verdadeira ideologia. Retira o feminismo do manifesto, transformando-o numa ideologia. A função reprodutiva tem que ser ampliada para toda a sociedade, não é só pai e mãe. A gente vai criar reprodução artificial, in vitro, clonagem, todo tipo de reprodução possível. E nós vamos criar todo tipo de educação possível.
Não são os pais que geraram os filhos aqueles que os educarão. Nós vamos ampliar isso, mas ela continua. Estamos falando de uma mudança radical. Libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a família, que é a unidade social organizada em torno da reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico. Então está claro o objetivo: ameaçar a família. Para isso, nós vamos ampliar a maternidade, nós vamos ampliar a educação. Número 2. A total autodeterminação, incluindo a independência econômica, tanto das mulheres quanto das crianças. Quer dizer, nós vamos dar dinheiro para as mulheres e vamos dar dinheiro para as crianças. É por isso que precisamos falar de um socialismo feminista. Você tem que dar bolsa para as famílias, você tem que dar dinheiro para as famílias, para que ninguém dependa de ninguém, para que todo mundo seja avulso. Vocês estão entendendo? É um modo pelo qual você começa a criar, entre aspas, emancipação dos papéis familiares. Nada disso é ingênuo, tudo parece muito ingênuo, mas não tem nada de ingênuo. Com isso, atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno de que ela está organizada. A reprodução das espécies pelas mulheres, quer dizer, a maternidade, e a sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças, que são sustentadas pelo pai. Eliminar estas condições já seria suficiente para destruir a família. Vou repetir. Eliminar estas condições já seria suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Contudo, nós a destruiremos ainda mais. Se eu não pego uma criança logo nos primeiros anos e a submeto a uma enxurrada de confusões lógicas, ela não será suficientemente erradicada da família. Eu preciso tirá-la dos laços familiares, eu preciso tirá-la dos condicionamentos familiares desde muito cedo. Ela tem que ser exposta à sociedade como um todo. Se a criança escolhesse a relação sexual com os adultos, ainda no caso que escolhesse a sua própria mãe genética, não existiriam razões a priori para que esta rejeitasse suas insinuações sexuais, visto que o tabu do incesto teria perdido a sua função. Está escrito, isso está escrito. Eu apenas traduzi do que está escrito aqui. É este o nível de ser humano que querem construir. No movimento comunista, eles entenderam que a verdadeira revolução é a revolução sexual. É isso que tem que ser feito. Senão não vai acontecer revolução. É a revolução sexual. Por isso, quando você vê o Ministério da Educação mandar cartilha quase pornográfica, ou às vezes pornográfica para as escolas, quando você vê todo mundo hipersexualizando as crianças, logo lá nos primeiros anos de escola, falando de sexualidade, falando de um monte de sujeira para as crianças da escola, é isso que eles estão aplicando. Não é outra coisa. Isso aqui não é para proteger apenas a igreja, para proteger... Não. Isso aqui é para proteger as famílias humanas, de qualquer religião. Se você é católico, não é católico, se você é cristão, se você não é cristão, sinceramente, no que diz respeito à ideologia de gênero, não interessa. Nós precisamos nos juntar e derrubar essa loucura, essa insanidade que estão querendo nos fazer engolir goela abaixo. Vou rever o Plano Municipal de Educação, que foi desfeito, foi desrespeitado, a participação popular foi desrespeitada, os educadores que participaram foram desrespeitados. Eu fui um dos delegados do Plano Municipal de Educação.